Eu não sei o quanto vocês já pararam para pensar e para refletir sobre como às vezes é difícil a gente viver aquilo que são as coisas mais básicas, mais primárias da fé cristã. Sabe, aqueles assim, ama a Deus acima de todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo. A gente sabe o que a gente fala? É complicado, é difícil, perdoa 70 vezes 7. Mas é difícil, é complicado. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Mas pastor, é difícil, é complicado. Por vezes aquilo que é o central, que é o primeiro, a primeira parte, a essência do que é ser cristão, é aquilo que a gente mais fala, mas não dá, eu não consigo, é difícil demais. Como é difícil nós vivermos o básico da fé. E como isso se torna distante de nós quando nós fechamos o nosso coração e vamos nos recusando a obedecer esses mandamentos que são tão básicos. Que é os mandamentos que permeiam a Bíblia do início ao fim. Quando nós vamos endurecendo o nosso coração e a gente começa a viver uma religiosidade. O que é viver uma religiosidade? Viver um conjunto de regras, é viver por rito, é viver porque a gente aprendeu assim, a gente faz assim, a gente vive assim, porque me disseram que tem que ser assim. Quando a gente se acomoda, no estágio de fé que a gente chegou, e aí as coisas que são primordiais da fé, como a oração, como a leitura da palavra, como o jejum, que são básicas, que Jesus disse, quando vocês fizerem, Jesus não disse, se vocês fizerem, essas coisas que são, eu não tenho como dizer outra palavra, é o básico, é a base, é o que faz de nós, o nosso ser cristão, é a nossa conduta. Quando essas coisas se esfriam, porque nós já achamos que está bom até aqui a nossa fé, que está bom o que nós vivemos até aqui, a esperança ela começa de sair dos nossos corações, e o brilho ao ler as escrituras, o brilho ao ouvir um louvor, o brilho dos nossos olhos vai desaparecendo. E aí, quando orar não faz mais sentido, quando ler a Bíblia não me interessa mais, quando estar num culto é uma mera rotina, obrigação, algo que eu tenho que cumprir, quando isso vai se tornando apenas religiosidade, essa esperança que diz o Salmo 39, que eu li no início do culto, esse arder no coração vai ficando distante, e a gente nem percebe. Sabe quando a gente percebe? Quando por muitas vezes a gente já chutou o pau da barraca e falou, cansei. Muitas vezes é só ali que a gente olha e fala, um dia foi diferente. Já foi diferente no meu coração crer em Jesus Cristo. Por que eu sempre de novo vou falar isso? E a cada culto, às vezes parece que eu estou falando a mesma coisa. Assim, eu sinto isso, sabe? Parece que eu estou sempre pregando a mesma coisa. Eu estou sempre pregando, igreja, abre tua Bíblia e vai ler a Bíblia. Igreja, vamos orar. Igreja, vamos ter relacionamento com Deus. Para mim, eu estou sempre pregando a mesma coisa. E hoje, quando eu estava escrevendo a introdução, ali a parte final, que faltava, aí eu olhei, não, isso foi ontem. Eu estava escrevendo, e eu falei, mas eu estou escrevendo de novo a mesma coisa.
Eu falei, tá, mas não resolveu ainda. Eu sinto que não chegou no coração da comunidade ainda. E aí eu fiquei assim, vamos bater nessa tecla até chegar no coração da comunidade por inteiro. Que nós somos sustentados. A nossa fé, ela é nutrida e ela só existe quando nós temos relacionamento íntimo e pessoal com o Jesus Cristo. Mas não com o Jesus Cristo pregado na cruz, o Jesus Cristo ressurreto, que vive. Hoje nós vamos conhecer a história de 2 homens que estavam andando tristes, cabisbaixo, reclamando, murmurando e discutindo pelo caminho. 2 homens que tiveram dificuldade de enxergar com esperança, porque a fé deles tinha literalmente morrido pregado na cruz. A esperança deles tinha morrido. Tudo que eles tinham acreditado tinha morrido. Acabou. E aí a tristeza tomou conta do coração deles. Eles estavam tristes. Tão tristes que eles não conseguiram abrir os olhos para ver quem estava do lado deles, falando com eles. Eles tiveram dificuldade de enxergar que, na verdade, essa razão, essa esperança, essa fé não tinha morrido, mas que estava viva, caminhando junto com eles. A tristeza estava tão grande no coração deles, a desesperança, a falta de fé foi tão grande, que Jesus tirou um tempo especial para caminhar 11 quilômetros com eles. Não foi o suficiente. Para entrar à casa deles, estar à mesa com eles, para ver se aqueles olhos enxergavam a verdade que estava do lado deles. Quem trouxe tua Bíblia? Abre a Bíblia lá em Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, 13. Ó, e para a galera que está no celular, não quero ninguém no WhatsApp, nem Instagram, nem Facebook. Ouviram? Palavra, viu? Deus está vendo. Eu não estou, mas Deus está vendo. Eu quero deixar isso bem claro. Eu vou orar assim, ó, Deus, aqueles que foram tentados por Facebook, Instagram e WhatsApp, queimam o celular. Vocês tomam cuidado, viu? Vocês estão me ouvindo bem com a chuva? Tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir? Tá. Não, só para saber mesmo, tá? Mas o pessoal falou que sim. Vamos lá. Lucas 24, 13. 13 até o 35. Eu vou lendo por partes. Então, deixem aí a Bíblia aberta, tá? Versículo 13. Naquele mesmo dia, que dia era esse? Domingo da ressurreição. 2 dos discípulos, 2 deles, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O que é esse texto aqui? Na semana passada, no domingo, nós falamos sobre as mulheres que foram as primeiras a ir ao sepulcro de madrugada, logo que o sol começou a se levantar. Então elas foram e o anjo contou para elas que Jesus tinha ressuscitado. Nesse meio tempo, Jesus aparece a Maria Madalena e quando ele fala Maria, ela o reconhece, certo? Nesse meio tempo, elas voltam para a casa dos discípulos e contam para os discípulos. Pedro
e mais 2, se eu não me engano, que não diz o nome, vão até o sepulcro, mas não encontram nenhuma pessoa, ninguém, só o sepulcro vazio. E eles voltam. As mulheres contaram para eles que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditaram. Os discípulos foram ver, a dúvida ficou no coração deles. Nisso, 2 discípulos, que não são dos 12, não é dos apóstolos, tá? São discípulos que vêm depois, porque Jesus tinha muito mais discípulos do que só os 12, tá? Muito, muito mais. 2 deles saem de Jerusalém e vão para um povoado perto chamado Emaús. Enquanto isso, a Bíblia fala onde é que estavam os outros 11. 10, na verdade, porque Tomé não estava junto. Estavam reunidos numa casa, a portas trancadas, com medo de serem os próximos a morrer. É isso que está acontecendo. Esses 2, como não eram dos apóstolos, não eram tão conhecidos assim, eles saem estrada fora e vão para Emaús. Não fala o porquê eles estão indo para Emaús. Talvez morassem lá, porque eles vão para uma casa, talvez tivessem amigos, alguma coisa do tipo. Não fala. O importante é que eles estavam indo e que é um caminho, aqui a NVI vai traduzir como 11 quilômetros. Claro que na Bíblia não fala em quilômetros, na tradução original fala uma outra contagem, mas a gente pode imaginar que o trecho é mais ou menos isso. 11 quilômetros a pé. 11 quilômetros dá daqui até onde? Daqui até na ponte, dá quantos quilômetros? 18. Um pouco antes da ponte, então. Vamos imaginar, não é um caminho tão longo, mas provavelmente o sol estava meio quente e eles estão indo pelo caminho. Enquanto eles estão indo, o texto vai dizer que eles estavam tristes e que eles estavam conversando sobre o que tinha acontecido e discutindo. Aí, o texto não fala o que é esse discutindo. Mas se fosse eu, da Aline, que gosta de resolver as coisas, eu ia estar falando assim, eu falei, se a gente não tivesse descido para Jerusalém, se a gente não tivesse vindo aqui, isso não teria acontecido. Pedro falou para Jesus, mas Jesus foi teimoso, quis vir para cá, olha o que aconteceu. E agora? A gente se escondeu, Jesus foi sozinho, e se isso for cair sobre o nosso julgamento? Eu imagino eles discutindo um com o outro, assim, sabe? E falando, eu falei para você, isso ia acontecer, a gente não devia ter vindo, a gente tinha que ter se escondido, tinha que ter tirado Jesus daqui, agora a culpa é nossa, porque ele morreu, o que nós vamos fazer da nossa vida agora? E eles discutindo, né? E aquela tristeza tomando conta do coração deles. Nesse caminho, Jesus chega do lado deles. Do lado deles. E o texto bíblico vai dizer que os olhos deles foram impedidos de ver que era Jesus. Aí eles caminham 11 quilômetros sem saber quem estava do lado deles, conversando com eles. A discussão devia estar tão intensa e ao mesmo tempo tão triste, tão angustiante, tão desanimadora, que eles não conseguem nem erguer as suas cabeças com fé para enxergar que Jesus podia estar vivo. E olha que eles já tinham ouvido o testemunho das mulheres. Eles já sabiam que o sepulcro estava vazio. Mas eles estavam tão naquela tristeza deles que eles não tinham fé no que as mulheres disseram para elas. Os olhos estavam tampados. Não fisicamente falando, porque eles estavam enxergando, eles estavam caminhando. Mas espiritualmente falando, tampados. Vamos ler adiante, a partir do versículo 17 agora. Versículo 17. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam, com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta,
poderoso em palavra e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Gente, quando eu leio um texto desse, eu falo assim, mas que absurdo! Tudo indica que eles tinham que crer. Tudo é simples, é só você crer. As mulheres falaram, Jesus já tinha falado, os profetas já tinham falado, os homens viram que estava tudo daquele jeito, mas eles não creem. Como não creem? Quando eu falo esse tipo de coisa, quando eu penso esse tipo de coisa, Deus olha para mim e fala assim, infeliz, como tu não crê muitas vezes? Tu acha que para eles foi diferente do que é para você? Você tem muito mais que eles, porque você tem toda a escritura organizada, de Gênesis a Apocalipse, e muitas vezes você não crê. Muitas vezes os seus olhos estão tampados para aquilo que eu quero te falar, para aquilo que eu estou te falando no caminho. Mas Jesus chega e pergunta aos dois o que eles estavam conversando. E o texto vai dizer que eles estavam caminhando e Jesus fala, o que vocês estão conversando no caminho? Aí imagina a cena, né? Eu estou caminhando, até vou sair da câmera aqui, o pessoal da mídia me bate, deixa eu caminhar para o outro lado. Eles estão caminhando e conversando, e Jesus chega do lado e fala assim, o que vocês estão discutindo? Eles param, olham, e falam assim, sério? Tu é o único que não sabe o que aconteceu? O texto vai dizer que eles param com os rostos entristecidos, para olhar para Jesus e falar assim, tu é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E aí Jesus fala assim, o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Por que Jesus faz essa pergunta? Não é porque Jesus não sabia o que tinha acontecido, porque tinha acontecido com ele mesmo, certo? E nem mesmo para saber o que eles estavam conversando. Jesus não sabia apenas o que eles estavam falando, Jesus sabia até o que estava no coração deles, o que estava na mente deles. Era visível para Jesus tudo o que eles estavam falando. Jesus sabia de cada palavra. Então, por que perguntar? Talvez, primeiro para parar os dois. Primeiro para dizer assim, pare e olha para mim. Pare e olha e vê quem está diante de você. Interessante que quando Jesus aparece uma semana depois para Tomé, ele tem as marcas na mão. Ele tem as marcas da crucificação. E aqueles dois discípulos não enxergaram as marcas, nem as marcas da crucificação. Eles nem reconheceram a voz, como Maria Madalena reconheceu, quando disse, mestre. Disse Maria e ela respondeu, mestre. Nem isso. Talvez Jesus tenha dito para eles, o que aconteceu? Primeiro para parar eles, falou, para de correr, para de discutir, e olha quem está ao teu lado, olha quem está caminhando com vocês. Talvez para que eles erguessem as suas cabeças e direcionassem os seus olhos para Jesus, porque o que eles estavam enxergando? Tristeza, angústia, morte. Era isso que estava na boca deles, era isso que estava na mente deles, era isso que estava no coração deles, e o texto vai dizer que os olhos deles, os olhos, estavam mostrando tristeza, tristeza. E aí Jesus, nesse movimento de perguntar, faz eles parar e olhar, mas não foi o suficiente. Eles não reconheceram Jesus. E o interessante
é que quando eles começam de falar para Jesus o que foi que aconteceu, eles começam a explicar, eles vão dizer assim, porque as nossas autoridades, porque os líderes religiosos condenaram Jesus à morte. Em nenhum momento eles vão dizer assim, nós abandonamos Jesus, nós fugimos e Jesus foi morto. A culpa sempre é do outro, sempre é do outro. Mas quando a gente lê os textos, a gente presta muita atenção, não foi só os romanos. Todo mundo pregou Jesus naquela cruz. Todo mundo. O pastor Renato falava assim, quem não traiu, negou. Quem não negou, fugiu, abandonou. Dos discípulos. Não tinha ninguém lá com ele. Talvez isso era uma das coisas que eles estavam discutindo e que estava pesando sobre os olhos deles e gerando tristeza. Porque nem no momento em que Jesus estava morrendo, eles estavam lá para olhar nos olhos dele. Agora eles não conseguiam enxergar os olhos de Jesus. Os desinformados naquele lugar não era Jesus que não sabia. Era eles que não sabiam a verdade. Que não sabiam o que realmente tinha acontecido em Jerusalém. E Jesus está ali para contar para eles o que de fato tinha acontecido em Jerusalém e que eles não estavam vendo. Jesus chama a atenção deles, faz eles parar, mas os seus olhos ainda não enxergam. E com isso a caminhada continua. Versículo 25. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, lá do Antigo Testamento, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Eu imagino, até aqui por enquanto, eu imagino como Jesus fica quando vê a dificuldade que os seus discípulos têm de crer nele. Eles ouviram e viram tudo que Jesus tinha feito. Eles viram os milagres. Como eu falei na semana passada, para eles não era difícil crer que uma pessoa ia ressuscitar. Eles viram Lázaro ressuscitar. Eles viram outras pessoas ressuscitar. Mas crer no que dizia as Escrituras, desde Gênesis. Todos os profetas falaram sobre o Filho de Deus, sobre o Cristo que viria e que ressuscitaria. E aí Jesus olha para eles e fala assim, cara, como vocês demoram para entender. Como vocês demoram para crer. E aí de novo, Jesus olha para a gente e fala, vocês demoram para entender, vocês demoram para crer. Jesus olha para mim e fala, Darline do céu. Minha filha, como tu demora para entender, como tu demora para crer no que eu fiz por você, em quem eu sou. Jesus vai falar do Antigo Testamento, dos profetas, de todos aqueles que anunciaram o Cristo. Mas os olhos deles continuavam fechados para ter fé, para enxergar Cristo. O coração deles estava endurecido. Sabe por quê? A tristeza era tanto, o peso era tanto que estava lá dentro, que não tinha esperança, que não tinha fé, de que o que as mulheres tinham falado podia ser verdade. Sabe o que eles falam? Eles falam, as mulheres nos deram um susto. Em vez de falar, as mulheres nos deram uma esperança. Não, eles falam, as mulheres nos deram um susto. Como assim um susto? Elas trouxeram uma boa notícia e vocês dizem que é um susto? Você já se assustou quando alguém te contou uma boa notícia a respeito do reino de Deus? Não, isso não pode ser verdade.
Não, isso não é bem assim. Era assim que aqueles homens estavam. E aí o próprio Jesus começa a falar. Mas o caminho vai terminando e eles vão chegando a Emaús. E quando eles chegam, Jesus ele faz como se ele continuasse andando. E eles começam a insistir com Jesus. Não, fica com a gente, o dia está acabando, vem comer com a gente. Vamos descansar, fica aqui, fica aqui, fica aqui. O texto fala que eles insistem muito. E aí Jesus aceita o convite. E aí vamos lá para o versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças. Partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se então um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Até aqui por enquanto. Enquanto Jesus estava à mesa com aqueles discípulos, ele pega o pão, ele dá graças a Deus e ele parte. Quando ele parte o pão, quando ele agradece por aquele pão ao Pai, o texto bíblico vai dizer, os olhos deles se abrem. E eles olham e veem, é Jesus. 11 quilômetros ouvindo a palavra. Andando de Jerusalém a Emaús, ouvindo Jesus pregar e falar quem ele era. Expondo as Escrituras. E eles não tinham entendido nada. Porque a tristeza, o desânimo, o peso sobre os olhos deles era tão grande que eles não conseguiam enxergar quem estava na frente deles, caminhando com eles. Mas Jesus faz um gesto que eles reconhecem, o partir do pão. E aí eles olham e reconhecem que é Jesus que está diante deles, partindo o pão. Quanto nós precisamos aprender com um só texto. Primeiro eu olho para esse texto e eu falo, Jesus, como tu é misericordioso. Quanta misericórdia, porque você se mostrou às mulheres, você falou com Maria Madalena, você caminhou com eles esse período todo, esse tempo todo, você sentou à mesa com eles, talvez eles já tivessem até tomado banho, se arrumado para a janta. Esse tempo todo, Jesus podia ter falado assim, eles não querem enxergar, estou indo embora. Esse tempo todo Jesus estava ali. Que misericórdia de Jesus. Porque Jesus sabia da enorme tristeza que estava no coração deles. Jesus sabia que a esperança tinha morrido quando ele foi pregado naquela cruz. Porque eles não sabiam o que era a ressurreição do Filho de Deus. A ressurreição para a eternidade. A ressurreição que transcende o céu. Essa ressurreição, eles ainda não reconheciam. Eles conheciam a ressurreição física. Porque Lázaro voltou a morrer. As outras pessoas que Jesus ressuscitou voltaram a morrer. Jesus não. Foi uma ressurreição diferente. Que misericórdia que Jesus tem de pensar. Imagina Jesus pensando, bom, agora eles vão entender. Agora eles vão crer. Eu vou fazer algo que eles vão saber quem eu sou. Eles vão ter fé no que eu estou fazendo. Jesus, ele se coloca ao lado desses homens. Talvez Jesus estivesse até sentindo a tristeza que estava no coração deles. Talvez Jesus até estivesse sentindo o peso que estava no coração deles. Igreja, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quantas vezes nós estamos tristes aqui? Nós estamos sentindo um peso no nosso coração. Nós estamos sentindo um desânimo e um cansaço que não é nosso. Olha para esse texto e percebe que é isso que aqueles discípulos estavam enxergando. Os olhos deles não estavam vendo Jesus porque a fé, a esperança tinha ido embora do coração deles. Muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos fisicamente presentes aqui,
Nós estamos de corpo presente aqui, mas o nosso coração já foi embora há muito tempo. A nossa esperança já foi embora há muito tempo. E o desânimo e a tristeza vem pesando no nosso coração, vem pesando na nossa vida. Como o Balta falou, as setas vêm na nossa mente. E a gente se sente pesado, e a gente se sente cansado. Sabe o que Jesus faz com aqueles discípulos que estavam cansados, tristes e discutindo sobre a morte de Jesus? Ele caminha com eles, ele vai ensinando eles. Jesus é muito didático, a gente tem que aprender muito com Jesus. E num dado momento, quando Jesus entende, agora eles estão prontos para entender quem eu sou, ele parte o pão e os olhos deles se abrem. Eles reconhecem quem está na frente deles. O texto vai dizer, versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças e o partiu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E no momento que eles o reconhecem, Jesus desaparece. Por quê? Talvez eles tinham perguntas para fazer agora. Perderam a oportunidade de fazer todas as perguntas. Eles reconheceram, Jesus desaparece. Porque Jesus estava ali para que eles crescem. Apenas isso. Para que eles soubessem, para que eles crescem que ele estava vivo. E porque eles tinham uma missão. Depois disso, o texto continua, depois eu vou falar sobre essa missão. Mas o versículo 32 diz: perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O coração deles estava queimando naquela estrada toda e eles não sabiam o porquê. Os olhos estavam tristes e cabisbaixos, mas o coração estava saltando, tinha uma ardência naquele coração e eles não sabiam o que era aquilo. Quando eles entendem que é Jesus, eles olham um para o outro e falam assim: o teu coração estava igual ao meu? Porque o meu estava queimando enquanto ele falava de Moisés, enquanto ele falava de Isaías, enquanto ele falava de cada um dos profetas, o meu coração queimava, o teu também queimava? Mas na estrada inteira, o coração queimando, mas os olhos ainda estavam fechados. E aí Jesus, na sua grande misericórdia, parte o pão para que eles reconheçam quem Ele é. E no momento que eles falam, Jesus some. Jesus sai de cena, porque Jesus olha e fala assim: agora eles entenderam. Agora eles sabem que Deus é Deus sobre vida e sobre morte. E que eu estou vivo. Agora eu imagino os olhos daqueles caras, com aquele coração já ardendo, sendo levantados e o brilho sendo devolvido naquele momento. E toda a tristeza indo embora, e todo o desânimo indo embora, e a esperança voltando a brotar naqueles corações. Tudo isso quando eles olham e falam: Jesus. É isso que nós devemos imaginar dessa cena de Jesus com esses dois discípulos. Os olhos não enxergavam antes o que estava do lado deles. Essa tem sido uma oração minha. Tem alguns textos na Bíblia que mostram essa diferença dos olhos que veem aquilo que é espiritual, que é por fé, e dos olhos que são apenas físicos. Tem alguns textos na Bíblia, e esse é um deles, que fala que quando os olhos do nosso coração estão fechados, a gente não consegue enxergar Jesus, a gente não consegue enxergar nem quando Ele está agindo do nosso lado, caminhando ao nosso lado. E essa tem sido uma das minhas orações, não só a respeito da minha vida, mas a respeito da igreja. Deus, abre os olhos espirituais da tua igreja para que eles vejam e enxerguem o que eles não estão enxergando.
Porque muitas vezes é como se Jesus estivesse ali do lado. O que vocês estão conversando? O que vocês estão conversando? Sobre o que vocês estão falando? E a gente está murmurando, e a gente está reclamando, e a gente está falando que a gente está triste, a gente está falando sobre os problemas, e Jesus está falando, olha para mim, olha para mim, olha para mim, eu estou do seu lado, olha para mim. E a minha oração tem sido já há um bom tempo, Senhor, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa ver aquilo que eu ainda não vejo. Para que eu enxergue aquilo que é pela fé, não é força humana. E a minha oração tem sido, vai abrindo os olhos de cada um dessa igreja, de cada líder, de cada liderança de PG, do presbitério, das lideranças de ministério. Abre os nossos olhos para que a gente enxergue a tua presença. Porque quando os nossos olhos espirituais estão fechados, o desânimo vai tomando conta, a tristeza vai tomando conta. A gente perde o brilho nos olhos quando a gente ouve a palavra. O teu coração tem ardido, tem algo que está te inquietando aí dentro, e tu fala, não dá mais para ser assim, não dá mais para ser assim, está na hora de mudar. É Jesus te expondo as Escrituras. Clama a Ele agora para abrir teus olhos. Se você tem uma inquietação que diz, não está certo, tem que ser diferente algo aqui dentro, tem que mudar algo aqui dentro. Se tem essa inquietação no teu coração, fala para Jesus, abre os meus olhos como você abriu daqueles 2 discípulos naquele dia. Porque eu quero te enxergar. Você permitiu que eles te enxergassem. E quando eu quero dizer enxergar, gente, para alguns é enxergar fisicamente, que eu sei que tem alguns que enxergam mesmo. No meu caso não é, mas eu enxergo em oração. Eu enxergo no meu coração de uma forma que não dá para explicar. A única coisa que eu posso dizer assim, pede, ora, clama. Eu venho clamando por isso há meses. E Deus tem sido muito misericordioso com a minha vida. Jesus parou eles e eles não conseguiram enxergar. Quantas vezes Jesus para a nossa vida? De várias formas. Colocando problema, colocando dificuldade financeira, colocando doença, colocando muitas coisas para dizer assim, para. Olha para mim, para. Olha para mim. Quantas vezes Jesus faz isso? Ah, tá tudo dando errado, tá tudo não sei o quê. Ele fala assim, para. Olha para mim. Olha para mim, eu estou aqui. Para de discutir isso que não vai levar a lugar nenhum. E vem falar comigo. Para de falar. Para de colocar na tua boca palavras que só vão destruir, que não vai levar a lugar nenhum. E vem conversar comigo. A misericórdia de Jesus esteve com eles, até que os olhos deles foram abertos. Essa tem sido a minha oração. Jesus, permanece aqui com a tua misericórdia, até que os olhos espirituais dessa igreja estejam abertos. Não se afasta de nós, tem misericórdia, 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 misericórdia de nós. Assim como você teve dos seus discípulos. O que ainda falta ser feito para a gente crer? Não falta nada. Jesus fez tudo, tudo. Ele veio ao mundo, Ele ensinou, Ele curou, Ele expulsou demônios, Ele pregou, Ele levantou multidões, Ele fez discípulos, Ele ensinou a orar, Ele foi para a morte, Ele foi pregado na cruz, Ele ressuscitou, Ele apareceu aos seus discípulos, Ele subiu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo. A obra está feita, está completa. Você crê? Você crê? Amém? Ou
Você ainda tem sentido o seu coração arder enquanto você lê a palavra de Deus, enquanto você ora, quando você vem ao culto, com Deus dizendo: está na hora de um passo a mais, está na hora dos seus olhos serem abertos. O teu coração está inquieto com algo da tua vida? Põe em ordem. Tem algo no teu coração que está, aqui, presta atenção nisso, cuida daquilo. O teu coração está queimando por algo, está ardendo por algo? Presta atenção nisso e pede para Deus abrir os teus olhos espirituais. Tem algo aí no teu coração que está dizendo: presta atenção aqui, põe isso aqui em ordem, muda isso aqui, transforma, confia, entrega para mim. E para de viver a vida com as tuas próprias forças. Eu dei a minha vida para te libertar. Eu quero te mostrar o que é uma liberdade na minha presença. Aprenda a entregar tudo que está no teu coração e que muitas vezes pesa diante de Jesus. Jesus olhou para eles e falou: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Baixa a tua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, se essa palavra ainda não está penetrando nos nossos corações, se os nossos corações ainda não estão ardendo, se os nossos corações ainda não estão queimando, se o Teu Santo Espírito ainda não está gerando inquietação nos nossos corações, então eu clamo, vem sobre esse lugar, vem falar nos corações que estão distantes nesse momento, vem lavar os nossos corações assim como essa chuva está lavando, Senhor, a terra lá fora. Vem, Espírito Santo, e abre os nossos olhos para que nós possamos crer. Coloca fé no nosso coração para que nós possamos enxergar a Tua presença em nosso meio. Eu clamo, Deus, por essa igreja, pelas nossas vidas. O que falta ainda para você crer? O que lhe impede hoje de sair daqui e anunciar o Evangelho? Olha como o texto continua, versículo 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Gente, isso aqui era noite já. Era perigoso. Era perigoso, mas ardeu o coração. Os olhos se abriram e falaram assim: temos que voltar agora, nós temos que contar agora. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Ou seja, tinha mais do que só os apóstolos ali. E eles disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a nós, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão. O que falta para nós sairmos aqui porta fora e sairmos contando para todo mundo: é verdade, agora eu entendo, é verdade, Jesus ressuscitou. O que falta para nós termos uma fé que vai da porta para fora e anuncia salvação? O que falta para nós termos uma fé que nos dá um brilho nos olhos, que preenche o nosso ser, que contagia a nossa casa? O que falta para a gente voltar para a nossa casa e contar para aqueles que ficaram em casa, ou para aqueles que estão no nosso trabalho, na nossa escola, onde a gente está, que ainda não sabem que Jesus ressuscitou? Quando os olhos deles foram abertos, eles falaram: a gente tem que voltar agora, não importa se é perigoso, não importa se a gente está cansado, a gente vai agora contar que sim, Jesus ressuscitou. Que é verdade o que as mulheres nos contaram. Foi tanto amor revelado naquela cruz, foi tanto amor de Jesus, que Ele teve essa imensa misericórdia por nós, que Ele não desistiu de nós. Acolha esse amor e essa graça no teu coração. Abandone a sua incredulidade e lance toda a tua angústia,
toda a tua tristeza, todo o teu desânimo aos pés da cruz. Chega de carregar isso. Essa falta de fé, isso que muitas vezes te segura. Abandone hoje aquilo que tem te impedido de se lançar aos pés de Jesus. Abandone tudo que te segura e que te mantém com os olhos fechados, impedidos de ver que Jesus caminha ao teu lado e que Jesus te sustenta, te segura. Esse texto, a boa notícia do Evangelho, é um chamado para viver uma vida de esperança, de brilho nos olhos, na presença de Jesus. A boa notícia é que a cruz está vazia, que Ele ressuscitou, que Ele vive e que Ele caminha com cada um de nós. Com cada um de nós. E não só ao nosso lado, porque o Espírito Santo queima dentro de nós, em nós. Quero convidar o Ministério de Música para ir voltando. Que assim como aquelas mulheres reconheceram o seu Salvador, assim como os discípulos lá em Emaús tiveram seus olhos abertos, que nós possamos pedir a Deus, abra os olhos do meu coração e me dá fé para crer nisso que está escrito na tua palavra. Fé para crer de todo o coração que a minha vida não é só o que eu estou vivendo até agora. Fé para crer que ter uma vida com Jesus é muito mais do que uma mera religiosidade. É muito mais do que o básico. É muito mais do que o comodismo que eu tenho vivido. Clame a Deus por fé. E que nós possamos ter os nossos olhos espirituais abertos, os nossos corações queimando, e que nós possamos saber anunciar esperança, dizendo, é verdade, Ele vive. Nós queremos ter um tempo de oração agora, e se você quer orar, vem aqui à frente. Se você quer que alguém ore contigo, vem aqui à frente, se achegue. Vamos ter esse tempo de oração, igreja, vamos nos colocar de pé. Se o cansaço está grande, fala, Deus, tira o meu cansaço. Abra os meus olhos, como você abriu os olhos daquele discípulo. Assim como você se mostrou às mulheres, abra os meus olhos, tira o meu cansaço, tira o meu desânimo, tira a minha tristeza. Vamos ter esse tempo de oração, porque o cansaço, ele não pertence a Deus. Entrega isso diante de Deus. Vamos ter esse tempo de oração. Eu quero chamar aqueles que entenderam essa palavra para vir aqui à frente orar. Aqueles que a palavra tocou o coração, que venham aqui à frente. Eu quero chamar os ministradores. Vamos ter esse tempo de oração sincera diante de Deus.